Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. O Joãozinho diz assim, está no ar. Então, nós vamos parar de falar mal aqui, tá? Eu e a Beth Leal vamos falar agora só de bem de todo mundo, né? Já deu a nossa cota de intriga, de fofoca aqui no Batendo o Guizo. Agradecendo a vocês aí, conosco em mais um podcast e a presença da vereadora Beth Leal. Vereadora que, infelizmente, não conseguiu a reeleição, mas ainda tem um período interessante aí para terminar o atual mandato, né? A sua gestão. E aí, muitas pessoas perguntam, Beth, já vamos começar assim, agradecendo a sua presença, o que houve que a Beth não ficou na Câmara de Vereadores? Um abraço, seja bem-vinda. Obrigada, Miguel, a todos que acompanham Batendo Guizo. Miguel, a gente poderia fazer vários questionamentos, dizer, foi isso, foi aquilo, ou um conjunto de várias coisas. Não saberia te dizer, né? Eu acho que diante do mandato que eu realizei, havia sim uma expectativa da reeleição, né? Procurei fazer um mandato técnico, né? Muito voltado para o cumprimento da legislação, das questões bem técnicas da Câmara Municipal. Não foi, acho que, bem entendido, né, essa questão também, mas, por outro lado, a gente tem ainda aquela velha máxima de que mulher não vota em mulher. Isso também é uma questão que nos preocupa, e aqui muito mais, não pelo fato da não reeleição, mas pela compreensão que as mulheres ainda têm da importância da sua participação no processo eleitoral. Então essa é uma questão que, inclusive, agora, depois que passou, uma enxurrada de mulheres me perguntando, mas o que aconteceu? Beth, estou triste porque você não se reelegeu. Beth, mas olha, eu estava torcendo por você. Olha, aí às vezes eu até digo assim, olha, torcer é bom, mas votar também é bom. Né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? O voto precisa estar na urna. E tem que votar e arrumar mais uns votos. Sem dúvida nenhuma. E eu então, acho que faltou várias isso questões, aí, sabe, Miguel, nesse sentido. Mas eu vou dizer para você assim, eu estou tranquila com relação à qualidade do meu trabalho. Com certeza. Né? Qualidade do mandato, sem dúvida nenhuma, senhora... e que vai seguir assim até o 31 de dezembro. É certo. E a senhora procurou fugir de polêmicas. Sempre fui uma pessoa Quando fala na questão técnica, foi explorada a potencialidade, porque a senhora é uma profissional de área técnica, Isso. né? E explorou projetos e assuntos, a questão mesmo da mulher, bastante intensamente, à luz da legislação. Isso. Que deveria ser entendida, claro que por legisladores, por autoridades e tal, mas mais do que nunca ser entendida pela própria mulher. E aí eu vejo que ainda não. A gente tem discutido algumas questões, umas possibilidades do que isso impactou, né, na minha não reeleição. Essa não compreensão, essa não participação, o não entendimento das mulheres sobre algumas questões políticas, né, mas também técnicas dentro da política. E isso é algo que a gente tem buscado analisar também. Mas a gente sabe que é toda uma questão de processo que nós estamos passando. Nós tivemos um número significativo de candidatas, muitas mulheres qualificadas disputaram esse pleito, houve, eu acho que uma procura maior, né, pelas mulheres em participar, mas ainda a gente precisa caminhar bastante. Eu fico triste, Miguel, quando eu ouço, por exemplo, uma mulher dizendo assim, mas a pauta da mulher é uma pauta superada. Como uma pauta superada se a gente tem uma defasagem tanto cultural, histórica, da conquista, né, e da proteção dos direitos da mulher? E eu ouvi isso já de mulheres, mas ficar falando só sobre mulher. Não é só sobre mulher. Quem pegar o meu mandato vai ver que, inclusive, não foi a principal pauta, né? Eu trabalhei muito essa questão, até com a própria implantação da Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal. Né? Mas a gente teve uma série de outras questões que também foram trabalhadas. Então eu ouvi isso, acabou me entristecendo no sentido de dizer, mas será que é isso mesmo? As próprias mulheres entendem que não é necessário discutir as questões relacionadas à mulher? Com todo o respeito que a mulher merece, num contexto geral, dá para dizer que ainda não está entendendo o recado.
E aí quando fala, mas falar de mulher e tal, mas esse assunto superado, significa por acaso que a mulher que sempre apanhou, foi vilipendiada, foi humilhada, foi ultrajada, na sequência do tempo, a questão do machismo, a coisa do patriarca, aquilo que imperava, né, que a mulher tinha o lugar dela, lavar roupa, ir para a cama e cuidar dos filhos. Quer dizer que isso está tudo certo? É para continuar assim ou não? Né? Dá para questionar isso também. Esse povo que acha que o assunto está superado. Mas não está. Agora, o que o Abete vai fazer daqui para frente? Além, claro, de terminar o seu mandato, tem que pensar. O ano 2025 está logo ali. 1º de janeiro começa um novo ano. Vai ficar só no trabalho profissional? Está à disposição? E veja bem, o prefeito eleito, Renato Silva, o seu candidato, seu prefeito, sim, seu amigo e tal, companheiro de trabalho em vários empreendimentos também na área particular, disse na Rádio Massa hoje, quando perguntado assim, a Beth Leal estará no governo onde ela quiser. Você não ouviu? Eu ouvi, estou lhe dizendo, estou lhe passando essa informação, eu e tantos outros que ouvimos aí. Já teve alguma conversa? Pensa em se afastar? Poderá continuar? Uma avaliação sobre o seu futuro. Miguel, primeiro quero aproveitar aqui publicamente para agradecer a população que votou no Renato no primeiro turno, deu aí a vitória para o Renato e para o Henrique nesse primeiro turno. Eu fiz muito no sentido de trabalhar para que isso acontecesse, por entender que para Cascavel era melhor, né, encerrarmos já essa eleição no primeiro turno. Não conversei com o Renato ainda, a gente não sentou para falar, Beth, você vai fazer parte, você não vai fazer parte, você quer, você não quer, né? Nenhuma conversa ainda aconteceu. A única coisa que aconteceu foi no dia da eleição, quando o Renato estava chegando no comitê para a confraternização, eu dei um abraço nele, parabenizei pela conquista, fiquei um pouco por ali, depois saí. Não fiquei até o final, né, por várias questões, cansada, porque um dia, né, foi um dia exaustivo, mas, sim, fiz questão de abraçá-lo e parabenizá-lo e dizer o seguinte, independente, Miguel, né, do Renato me chamar ou não, de eu querer ou não, eu acho que nós temos que pensar no futuro promissor para Cascavel. Eu jamais vou me furtar de continuar contribuindo com a nossa cidade. Estou preparada, sim, né, a minha formação técnica, a minha formação profissional e a minha condição de trabalho humano para a sociedade continuará à disposição, né, de Cascavel e, consequentemente, do meu prefeito Renato Silva, do nosso vice-prefeito Henrique Mecabô e toda a equipe que estiver com o Renato. Né, o que eu puder contribuir diretamente ou indiretamente, eu estarei fazendo sem dúvida nenhuma. Alguém já disse assim, na imprensa, especulando, lá nos corredores da Câmara também, assim, a Beth vai ser a nova secretária municipal de Educação. Outro já disse, olha, talvez não, vá para a Secretaria da Mulher, que vai ser implementada e tudo mais. Então, quer dizer, atividades, um desenho com a sua perspectiva profissional de capacitação existe de fato. Então, estão falando isso aí só para a senhora saber. Eu tenho até recebido algumas mensagens, né, porque o WhatsApp proporciona isso. Antes no telefone, se a gente não quisesse atender, eu não atendia, mas a mensagem chega. Mas dizendo, né, pedindo se eu vou, se eu não vou, se é verdade que eu posso assumir a Secretaria de Educação. Gente, nenhuma informação em relação a isso eu posso confirmar, justamente por quê? Porque eu ainda não conversei com o Renato, nós ainda não sentamos para ver o que também ele precisa. Eu acho que eu tenho que também entender qual é a necessidade que ele tem da minha presença no governo, né, para ajudar naquilo que for possível. Até porque fala-se, você defendeu muito isso, o próprio Renato diz, e o pessoal todo aí, que trata-se de uma escolha do eleitorado de continuação. Ora, continuação do quê? Continuação de governo. O governo era Leonardo Paranhos, esses 8 anos? Sim e não. Teve mais gente. Sim. Então, nos setores todos, e lá no caso a professora Márcia Baldini na educação, está lá todo esse tempo, lá, né? A avaliação que se faz dela. Parte desse pode trabalho, continuar, né? Não pode? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E aí a senhora explica para nós como é que faz, como é que procede esse negócio de transição de governo, que deve estar acontecendo no Executivo
e acho que também no Legislativo lá, né? Onde tem 9 vereadores novos, né? Agora começam essas discussões aí, a questão da formação da mesa diretiva, né, para a próxima legislatura. Com certeza há muitos interesses envolvidos e gente que já se manifestou com vontade. A senhora já testemunhou nos corredores da Câmara? Já manifestei. Segunda-feira já tinha gente discutindo isso. Né? Passou a eleição, já se soube quem foram os eleitos e quem é que vai estar a partir do dia 1º de janeiro. Eu diria que hoje nós temos uns 4 pré-candidatos à presidência? Pré ainda, né? Os 4 já tem ainda. que manifestar, né? Já, até dou o nome deles inclusive aqui por minha conta e risco, né? Nós temos a manifestação expressa, assim, do próprio Tiago Almeida, que foi vereador mais votado, 4.200 e poucos votos, e aí o pessoal fala, olha, o cara mais votado, ele se habilita a ser o presidente da Câmara. Isso, de forma natural, né? Mas não é o único requisito não, viu, Beth? Você sabe disso, né? Aí depois tem lá o Xavier, Carlos Xavier que também é do Republicanos. Que também é do Republicanos e tal, que já pretende ali. Aí falaram do vereador contador Mazzucchi, também. Quero aqui dizer que o Mazzucci falou o seguinte, opa, tô aí. É o que ele falou, né? E assim sucessivamente. O próprio Alessio Spínola, também citado, né? Não se manifestou, não fala nada sobre isso, mas só aí já temos 4 nomes, né? E deve aparecer mais. Outros, né? Podem surgir outros nomes interessados em fazer parte da presidência ou da mesa diretiva, né? Porque isso faz com que a questão, por exemplo, da distribuição dos cargos, né, dentro do legislativo também passe por essa questão de quem ocupa, né, uma cadeira na mesa diretiva especialmente. Sim. Então essa discussão lá já está acontecendo. E a senhora concorreu já? Na última. Não chegou a ir pro voto, né? Não chegou, tanto que só eu votei em mim. Foi registrada a sua chapa na época? E aí, nem os que estavam na chapa. Nem quem estava na chapa. Quem estava na chapa, eu acho que é até bom a gente resgatar. Lembro disso para que o povo entenda que o negócio é complicadinho, né? E nem quem estava na chapa votou em mim. Quem acha que vai ser só por causa disso ou daquilo, tem que fazer uma costura muito grande, né? Muito grande. Verdade, agora, né? E existe a questão do tipo, alguém que fala para você, não pode ir que eu tô com você e depois dá para trás. Isso acontece. Até na hora do voto, Até na hora do voto. Desmanchar, tanto que eu fui a única que votei em mim, né? Na época batendo chapa com o Alessio, mas eu lembro disso com todo respeito, claro. Né? Então isso pode acontecer agora mas também, agora né, Miguel? O pessoal está dizendo assim, a dona Odina, presidente do partido, que fez 4 vereadores. 4 vereadores, né? O próprio prefeito, que era do Republicanos, está lá no PL e tal, mas sempre com a ligação, de repente pode esquentar uma candidatura da bancada do partido, né? Eu acho que é natural isso também, né? Porque assim, né? Como o PL, que hoje é o partido do Renato, né? Porque ele foi pro PL, sim. O Republicanos também fez 4 vereadores, foram os 2 partidos que fizeram 4, e aí a presidente do Republicanos é a primeira dama de Cascavel. A dona Odina. Então eu tenho certeza que deve haver aí uma conversa, né, muito saudável para que a gente chegue ao bom termo em relação à presidência. Agora a gente sabe que os partidos acabam indo defender os seus interesses. Muito bem, estamos aqui conversando com a vereadora Beth, que não se reelegeu, mas que está à disposição aí, dependendo, evidentemente, daquilo que vier a ser discutido, debatido, porque também não é qualquer coisa, né, Beth? Tem que ser fechar, né? Tem que ser um perfil. Cargo por cargo. Tem uns que querem, né? Mas não é o seu caso. Não é o meu perfil, né? De simplesmente, só para ocupar um cargo. Isso. Deixa eu perguntar, alguma mágoa, alguma tristeza grande, alguma frustração, assim, que pode ser agora avaliado rapidamente aqui nesse nosso bate-papo? Não, Miguel, nenhuma frustração. Claro que a expectativa, né, de vencer, de ser reeleita, era muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho comigo que muitas coisas... E a minha vida sempre foi assim. Que as coisas acontecem na minha vida quando tem que acontecer, da forma como tem que acontecer. Você é uma pessoa religiosa. Sou religiosa, de fé, tenho uma fé muito grande. Tanto que coloquei esse pleito todo... nas mãos de Deus, dizendo o seguinte, que fosse feito o melhor de acordo com o que ele escreveu na minha história, né? Ou seja, que fosse feita a vontade de Deus. Então, eu não posso, nesse momento, se eu acredito realmente que ele fez o melhor para mim, ficar questionando,
né? De, ai, por que não aconteceu? Ai, né? Ficar lamentando. Isso não posso fazer. Vira a página, né? e vai para frente. E vai para frente. Tanto que eu estou trabalhando na segunda-feira, quando foi 6 horas da manhã, eu já estava lá na igreja, né? O pessoal me cumprimentando, lamentando, claro, né? Mas estou fazendo o meu caminho. Quantos votos você fez, Beth? 1.315. E na outra... 1.211. Fez até mais votos. Fiz mais votos que a outra, mas nós tivemos candidatos muito bem votados, né, dentro Miguel? do Republicano. Muito, você vê, o Thiago com mais de 4.000, o Xavier com mais de 2.000, o Sadi com mais de 2.000, o João Diego com mais de 2.000 votos. Então. E aqui quero parabenizar o João Diego pelo trabalho, dizer porque ele é novo, né? É o novo que está chegando, embora tenha passado 30 dias na Câmara, mas não era vereador. O mandato não tinha, um mandato agora novo. É o primeiro mandato. Então os outros já são vereadores e o João Diego está chegando para fazer o seu trabalho, dar a sua cara no mandato da Câmara Municipal. E aqui eu acho assim, tem gente que fala, o Pedrinho tirou a eleição da Mariazinha e se não fosse e tal, voto. Eu acho que a análise não deve ser por aí, né? Não, eu não Quem faço conseguiu os votos, conseguiu com seus méritos. Fez o seu trabalho, acho que tem que ser reconhecido. Faltou o voto. Né? Faltou, não tem essa. Posso pensar o que faltou na minha campanha, né, para chegar lá. Mas não posso dizer que foi porque o outro foi eleito, porque pode ser que o nosso público não era muito semelhante, né? Tínhamos assim um público idêntico, parecido da rádio, né? Porque trabalhamos na mesma emissora. Mas eu desejo todo o sucesso do mundo para o João, ele sabe o carinho que eu tenho por ele, né? Trabalhou como técnico logo que começou, eu lá na rádio, trabalhando na rádio. Então eu quero assim desejar para ele muito vereador, sucesso. Viu? Eu espero sim que ele faça um bom mandato, é um menino jovem que tem um futuro muito grande na política. Já teve Miguel? lá nas 4 linhas, sabe que tem que ter alguns cuidados, algumas cautelas e tal, e até isso vale para todos os novos que estão chegando, às vezes inclusive numa eu quero fazer... às vezes pensando que vai incendiar o mundo e tal. Não vai conseguir. O mundo já tem fogo demais. Tem fumaça em todo o Brasil, então vão devagar. Né? Inclusive dizer, né, nós temos agora apenas uma mulher nessa nova legislatura. A Bia, então me permita partilhá-la, como diz os vereadores, a vereadora Beatriz Alcântara, né? O nome dela, a única vereadora do PT que se elegeu e a única da Câmara de Vereadores. Estaria aqui conosco hoje, até anunciamos nas chamadas e tal. Aí o Paulo, assessor dela, agora ligou, uns 15 para 6, dizendo que ela está com uma crise de enxaqueca. Tem esse problema. Enxaqueca é ruim, hein? Não sei se a senhora tem. Não, enxaqueca não. Quando a enxaqueca vem, e agora com o tempo mudando aí e tal, horrível. e aí a Bia não pôde estar conosco hoje, oportunamente ela vem aqui. Vai dar conta do recado ou não? Será a Bia? Vai. Sozinha? Vai ser difícil. Difícil, vou dizer, porque... porque... Tem que ser corajosa. Vamos pensar aqui na própria experiência, né, de maturidade minha, da professora Lília. Nós tivemos muito apoio, boa, vocês duas, a gente teve muito apoio em razão, né, da própria questão de sermos professoras, a nossa formação muito parecida. Mas eu sei, não vai ser fácil para a Bia, ela é uma menina, né, assim, no sentido, é uma jovem, ainda mas tem que amadurecer. Tem uma formação política, né, ela tem uma formação política, teve uma boa professora, porque ela estava no gabinete da professora Lília, mas eu espero que ela consiga empregar o seu ritmo nesse mandato. Ela assessorou lá vocês na Procuradoria Especial da Mulher, então ela estava lá com a gente, ela sabe como é que funciona, e que os colegas, né, os 20, porque agora são 20 homens e uma mulher, também compreendam essa questão e permitam que ela faça o trabalho dela, né, porque muita coisa pode acontecer se houver a oportunidade. Agora, se isso não acontecer, fica difícil. E para quem está começando, Miguel, e tem uma inexperiência no sentido da maturidade da faixa etária, vamos pensar assim, é mais difícil. Né? Mas embora eu acredite muito no mandato da Bia, né? Na Câmara Municipal de Cascavel vai enfrentar algumas dificuldades, não, sem algumas dúvida nenhuma, não, várias dificuldades, né? E no ponto de vista até de competição interna, vamos dizer assim, nada pessoal, mas na questão da própria pauta institucional. Né? 20 homens pensando como homens e uma mulher. Né? E aí a Câmara de Vereadores, que precisa para prosperar qualquer tipo de atividade, uma indicação que seja, ou um projeto, uma ideia, precisa de, no mínimo, voto simples da maioria. É 11. Ou se for qualificado, é 14. Então o que eu quero dizer com isso? Tem que conversar, manter diálogo. Tem que dialogar bastante. Né? Então, verdade. Isso, ela vai poder mostrar se, né, está preparada. A Bia tem 22 anos, eu acho que uma coisa assim, a mais novinha, nova, novinha, mas tem outros jovens que estão chegando, falamos do João Diego, né?
um pouquinho mais velho. Tem o próprio Rondinelli, né, tem o fã do Bolsonaro, o Everton do Tabor, né? O Everton do Tabor. Uma avaliação sua sobre essa juventude lá na Câmara. Eu acho interessante, Miguel. A gente tem falado da necessidade da renovação, trazer sangue novo para a política, mas é claro que trazer esse sangue novo significa empregar um novo ritmo do ponto de vista de ampliar os horizontes. A gente precisa entender que a nossa sociedade está em plena mudança, as tecnologias estão aí para mostrar para a gente que muda todo dia, e isso é importante. Acho que esses jovens trazem isso para o setor público, para o legislativo, e vai ajudar, né? Acho que vai impulsionar também aqueles que já estão lá, os reeleitos, a quem quero parabenizar. Vai dar um sangue novo também, vai dar um sangue novo, né? Vamos esperar como é que vai ser ali as demandas. Tem muito veterano de três legislaturas agora, já entrando para a terceira legislatura. Esses e tal. Tem já todo um traquejo, né? Já tem alguns cacuetes, como a gente diz, né? Mas eu acho que esses jovens vão trazer uma possibilidade 12 reeleitos, nova. Né? 12 reeleitos, né? Mais ou menos o que a senhora pensava, a senhora podia estar lá, seriam 13. Seriam 13 reeleitos, né? Mas eu acho que... Alguns falavam que ia ter uma grande mudança, ou então eu acho que não, no mínimo, né? Então ficou naquela da metade ali, mais para lá, mais para cá, né? E esses reeleitos aí tem história também, né? Tem história. Se a gente for analisar cada um deles, vai justificar a sua reeleição. Agora, né? por exemplo, fã do Bolsonaro, e até estamos vendo se sexta-feira ele poderá estar aqui, aí onde a senhora está, para fazer a participação dele. Mas eu recebi um vídeo, viu, João? Daí, se vier esse vídeo aqui, eu vou conferir, nós vamos rodar na sexta-feira. Disseram que o fã foi na frente da Câmara agora esses dias e gravou um vídeo dizendo: aqui eu tô chegando, aqui vamos com esses vagabundos. Aí usou a expressão vagabundo se referindo aos vereadores. Eu não quero crer que isso tenha acontecido, vou checar depois com o fã e vou verificar. Estou falando porque o cidadão disse: vou até mandar o vídeo, ele fez isso. É o tipo de coisa que, se aconteceu, que seja aquela vez lá e nunca mais. Porque esse tipo de embate, de enfrentamento, de diálogo, de revolução, esse radicalismo e tal, não prospera na Câmara de Vereadores, Beth. Eu não estou falando, prospera. Não sei o que a senhora quer comentar. E a gente teve a oportunidade oportunidade de verificar isso, Miguel. Acho que, para quem está chegando agora, primeiro passo, ou seja, se é que eu posso dar algum conselho, né? Procure primeiro o diálogo. Primeiro conhecer como funciona, né? Porque chegar dizendo que eu faço e aconteço do jeito que eu quero, não é assim. Agredindo, se for agredir, pode saber que vai ser agredido de volta. Agredindo já de não cara. Não pode agredir, né? não é fisicamente, mas até na palavra porque, mesmo. Miguel, a gente tem que pensar que nós estamos dentro de uma instituição. Claro. E as instituições, elas precisam ser respeitadas para garantir a ordem da sociedade. Então, se eu entro dizendo que vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero, primeiro que eu já estou desrespeitando o próprio funcionamento da instituição. Né? Eu posso ter embates ideológicos com você, posicionamentos diferenciados. Agora, eu dizer que eu vou chegar e vou mudar tudo. Não, porque o regimento que eu vou fazer lá. Do meu você jeito, tem que se submeter ao regimento. Assim, né? Não é assim. Tem uma comissão de decoro, de ética também, tem que cuidar com isso. Se houve esse comentário por parte do fã... Eu vou checar. O fã é meio violento, né? A gente sabe. Polêmico, ele é polêmico, né? Até acho que do próprio arroubo da juventude, né? Essa coisa de ser muito, de falar aquilo que pensa imediatamente, não refletir antes, pode trazer algumas consequências. Só um comentário aqui, vamos checar isso. Eu espero que ele realmente coloque toda essa energia que ele tem num bom trabalho em favor de Cascavel. A Câmara vai estar servida de vereadores ligados à ecologia, ao ambiental, política animal e tal, onde a senhora investiu bastante, né, do seu potencial. Eu trabalhei bastante essa questão, especialmente a questão ambiental geral, né, global, a questão da proteção aos rios, do plantio de árvores, dessa questão de tornarmos a nossa cidade uma cidade mais sustentável. Tive alguma participação, sim, na causa animal, não foi a minha principal bandeira, porque às vezes as pessoas acham, a Beth foi eleita pela causa animal. Não, nem na eleição passada. Né? Na eleição passada não foi essa a principal bandeira, mas a ambiental, sim, Miguel. Sim. Eu tenho uma preocupação. Basta que nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Olha o nosso clima aqui. Olha como é que nós estamos vivenciando esse momento. Terrível, né? Esse agora lá, o tal do furacão Milton, isso, né? chegou que vem aí agora. Para arrebentar nos Estados Unidos. Então nós temos que pensar o que é
que nós vamos ter daqui 10 anos, daqui 5 anos? Porque as mudanças, elas estão acontecendo muito rápido, muito rápido. Estava vendo uma matéria falando das ondas do mar lá na Bahia, e aí o entrevistado dizia assim, nossa, mas o ano passado isso não aconteceu, né? A onda não chegava tão próximo. E agora, esse ano já veio e destruiu boa parte, né? Boa parte ali da orla. Então, significa dizer que a mudança está acontecendo muito rápido. Se nós não tomarmos medidas rápidas também, de contenção, nós vamos ter problemas muito sérios. E não precisamos ir longe. Temos que Sim. olhar o nosso entorno aqui. Como é que está a situação? Começaram a queimar, meter fogo ao redor de Cascavel. Viu o que ficou aí? Não, um absurdo, né? Se a gente vê essa fumaça aí que não nos deixa olhar o céu, ver as estrelas, isso tudo impacta. Os animais saindo da mata e vindo para dentro das nossas casas. Para dentro das casas, buscando refúgio. Por quê? Porque o habitat natural, né, não tem como permanecer As águas subterrâneas cada vez mais poluídas. Mais poluídas. E a gente não está dando conta de que se nós não mudarmos o nosso comportamento... Os números da dengue começaram a aumentar de novo, a senhora está sabendo, né? Muito mais começaram a aparecer. Nós vamos ter como é que faz? Com o futuro, né? E a questão da dengue é uma ação direta do homem. Né? Você preservar, você cuidar, você limpar. Essas temperaturas aí, higiene, 40 graus, de higiene dentro do ambiente graus. da sua casa. Tudo isso impacta nesse ambiente, que reflete na temperatura. O vereador dos cachorrinhos, o Cleverson Cibusque. Isso. Ele mesmo gosta desse cachorrinhos. Vereador dos cachorrinhos, né, dos pets. Pois o Cleverson conseguiu a sua reeleição. E segundo ele e o pessoal do entorno dele, trabalhando especificamente nessa área. Miguel, então, o que eu digo para você em relação a essa questão? A gente precisa ampliar o olhar para a questão da causa animal. Eu sei que existe uma tensão muito premente, muito urgente da retirada, por exemplo, do número de animais nas ruas. Há uma preocupação com isso. Sim. Mas temos que acabar com a população de animais na rua. Mas nós temos que entender que política animal não é só isso. Ela é muito mais do que isso. A política animal, ela tem que pensar no todo, inclusive na questão que impacta na saúde das pessoas. Né? Então, claro que é importante a gente cuidar dos animais que estão abandonados, sem dúvida nenhuma. Usar ou punir mais severamente quem causa maus tratos, quem abandona os animais, também. Inclusive, essa legislação precisa ser cumprida com maior rigor. Né? Com maior rigor. Agora, nós temos que discutir causas mais amplas, né? Sobre a questão da causa animal, que não é só do cachorro e do gato. Nós temos animais silvestres, né? Nós temos os animais que estão lá no zoológico, nós temos uma série de questões que precisam ser discutidas com a sociedade. Tem gente que diz assim, vereadora Beth, mas pelo amor de Deus, os políticos têm que cuidar das pessoas. As pessoas estão aí nas filas das UPAs, estão aí abandonadas nas ruas das cidades e tal, muitos pedindo socorro sem casa, sem ter onde morar e tal, fazendo filho de dia, de tarde, de noite e tudo mais. E aí vem com conversa de animais. O que dá para dizer para quem pensa assim? Que nós vivemos num planeta onde todas as vidas importam. Seja de seres humanos, sejam dos animais. Até porque existe uma correlação, né, nessa nossa que a gente chama de cadeia, né, ambiental, que precisa ser preservado. Os animais fazem parte desse ciclo. Então, cuidar da vida do animal e da saúde dele reflete também na saúde do humano. Igualdade, então, claro. Só quer dizer, não pode não necessariamente igualdade. Por exemplo, se eu tiver que socorrer um bebê e um cachorro, o que eu vou socorrer primeiro? Gente, dentro da minha condição, inclusive, de ser humano, eu vou socorrer esse bebê, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, eu não posso pensar que esse animal que está abandonado, se ele estiver doente, por exemplo, ele pode contaminar essa criança, ele pode contaminar a família. Então, eu tenho que me preocupar com a saúde desse animal também. Até porque tem gente que fala assim, se vai num bairro aí, você tem numa casa 4, 5 pessoas e 7, 8 cães circulando para lá e para cá, porque não tem cerca, não tem muro, daí vem o cachorro do vizinho, já se alinha ali e vira toda uma situação. Então, as pessoas gostam de abrigar os animais. Não, basta a gente ver os moradores de rua. Que tem que cuidar. Você já viu um morador de rua que não tem 2, 3 cachorros acompanhando? Mas o que é isso? E mexe com um cuspe desses lá para ver. Não tem, não tem. Então, quer dizer, existe uma afetividade entre os seres humanos e os animais, que precisam ser cuidados. Agora, é preciso eu pensar num planejamento, numa política mais ampla de como controlar esse desenvolvimento, porque
Uma cadela, quando tem cachorrinho, ela pode ter 12 de uma vez. E aí, como é que você, né, vai dando conta dessa população? O tempo já está ficando curto, mas eu ainda preciso ouvir a professora Beth, vereadora, falar na questão que, de repente, vai fechar e formatar tudo isso que nós estamos aí, que é a tal da conscientização, das campanhas educativas, para tudo que a senhora imaginar aí, envolvendo comunidade, trânsito, saúde, dengue, violência e tudo mais, agressão à mulher, sempre se fala, tem que ter campanha educativa de prevenção, mas já não tem o suficiente? Tem dado resultado isso? Miguel, eu sempre digo que quando a gente mexe com o adulto, a gente tenta sensibilizar. A conscientização, inclusive, foi um professor que me disse isso uma vez. Beth, a gente não consegue conscientizar o adulto, a gente conscientiza a criança. Num processo de educação que tem que começar lá na escola. Ah, mas esse papel da escola. A escola, dentro do seu processo de formação técnico, que é o ensinar o beabá, ensinar as continhas de mais, de menos, multiplicação e divisão, que a gente fala lá nas séries iniciais, boas maneiras dentro da escola e assim por diante na sociedade, a gente também tem que pensar nessa questão de mostrar para a criança que ela pode ser um agente de transformação. Vamos usar como exemplo aqui, você falou do trânsito, quando foi para emplacar o cinto de segurança, né, para que as pessoas usassem. Que parto! As crianças foram os agentes de transformação, porque o pai entrava no carro, não colocava o cinto, a criança já lembrava. Ultrapassar sinal vermelho também. O cinto de segurança que elas fazem. O sinal vermelho. Então a gente vê que a criança ela acaba sendo esse agente de transformação. Certo. E ele ainda está em processo de conscientização. Então na formação da sua consciência é muito possível. Agora, com os adultos a gente tem que implementar sim as campanhas de sensibilização, para que as pessoas passem a ter olhares diferentes sobre os mais diversos aspectos. Só para terminando, agora alguém me disse, a Beth de repente pode aparecer aí como pré-candidata a deputada. Pensou alguma vez nisso? Tá. Miguel, eu garanto que alguém já falou nisso para você, Já né? falou, e eu vou dizer para você. Eu tenho interesse, sim, já falei isso, acho que inclusive no teu programa, em uma outra oportunidade, dizendo o seguinte, eu entrei na vida pública a convite. Gosto de política? Sempre gostei. E na política partidária, né, eu acabei me envolvendo muito mais e conhecendo como as coisas funcionam. Hoje eu tenho, sim, pretensão, né, vai depender de muitas coisas, são 2 anos. A primeira coisa que depende é da pretensão mesmo, ter vontade. Ter vontade. E eu tenho essa pretensão, sim, e acho que a gente tem que começar ontem. Né? Temos que começar ontem, falar sobre isso. A vida política já começa agora. Né? Ontem aqui onde a senhora está sentada estava o Rogério Amaral. Conhece ele? Não? Conheço. Pois o Rogério Amaral veio aqui dizer que é pré-candidato já assumido e vai para o tatame para ser deputado estadual. Eu acho totalmente que é uma oportunidade legítima, né? Legítimo de você tem que combinar com os universitários aí, com os sempre essa, tem que com o pessoal com o eleitor também, né? Então, mas colocar o nome à disposição, existe sim a possibilidade, Miguel. E no mais, então, fica o fechamento aí para a senhora encerrar, falar o que quiser aqui sobre eu quero agradecer, sua perspectiva de futuro, os prefeitura. 1.315 votos que eu recebi nesse pleito. Eu acho que um trabalho foi realizado. Não sei qual foi a avaliação da sociedade. Agradecer a minha equipe, que esteve sempre ao meu lado, que estão comigo e vão comigo até o final do mandato. Né? Agradecer a todos e dizer que eu espero e tenho certeza que o nosso prefeito Renato Silva, o vice-prefeito Henrique Micabou farão uma bela gestão para Cascavel. Vão manter a atual equipe, na sua opinião, sim, do modo geral? Com a Beth lá ou sem a Beth lá? Alguns devem permanecer, outros não, Miguel. Acho que até pela própria questão de adaptação, né? Da questão de como o Renato pretende fazer a gestão. Alguns podem se encaixar, outros não, isso é natural. Porque o Renato não é o Paranhos, né? Não, o Renato não é o Paranhos. E a recíproca é verdadeira também, na questão gerencial. E ele tem um modo dele, certo. Né? O Renato Silva administrando. E quem sabe, quem já conhece, sabe que o Renato tem realmente um modo bem, próprio tá de fazer a sua gestão. São 30 anos, 30 né, anos, ele falou hoje na rádio. 30 anos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter uma gestão humanizada, nós vamos ter um olhar diferenciado, né? Até porque o Paranhos fez muito
né, na infraestrutura, na organização, deixou a nossa cidade maravilhosa, criou muitos programas que terão continuidade. E o Renato, como gerente, é meio mão dura, né? Meio mão pesada, né? Ele exige qualidade. Afaga se tiver que afagar, e na questão pública até pode nomear e pode exonerar a qualquer tempo, né? Sem dúvida nenhuma, então até porque já diz, cargo de confiança. A partir do momento em que a confiança não está sendo recíproca, né? Não está dando o resultado esperado. E o Paranhos vai para onde? Exonera. Eu tenho esperança e acredito que ele vá para o governo do estado. Né? Eu acredito que ele vai fazer parte, né, da equipe do Ratinho, o governador Ratinho, que esteve em Cascavel, inclusive dizendo que levaria, né, o Paranhos para fazer parte da sua equipe. Até pensando aí no futuro, também numa candidatura, né, do Ratinho a presidente da República. Faz parte também, né? Assim, o Paranhos poderia se credenciar a ser candidato também, no estado do Paraná. E conforme eu costumo dizer, escrevo sempre lá na coluna, depois de relatar os fatos, e segue o baile. Segue o baile, vamos dançar música, né? Porque você é gaúcho, eu fiquei muito tempo no Rio Grande e amo um baile. Eu sei que você então é uma bailarina, né? Mais ou menos um pé de valsa. Um pé de valsa aí e tal, né? E a vida é assim. Obrigado, Beth. Obrigada, Miguel, pela oportunidade. Ela é a Betânia. A Betânia, né? Jornalista que chegou agora a fazer parte da equipe também, né? Está conosco aí até o final do mandato. Assessoria é importante, né? Tem a Andrelina lá que está com você. Tem a Andrelina, tem a Dani, que é minha chefe de gabinete, né? Tem a Josi, que está lá, o Lucas também, que faz parte hoje como estagiário. Então toda a equipe, ninguém faz nada sozinho. Família está bem? Graças a Deus, final de semana estou indo para visitar o papai e a mamãe, ver minha sobrinha de 10 aninhos, que é a única criança da família, né? E tem aí o meu irmão que está vindo também. Aproveitar, passar uns momentos com a família, que é importante para repor as energias, né, Miguel? Beth, agradecemos sempre a gentileza que você nos brindou, nos tratou enquanto aqui, pessoalmente, esse humilde radialista aqui, apresentador de passagem, mas assim, de um modo geral, a turma aqui do Preto no Branco, né, com o Leozinho, o Jadir e tal, sempre tiveram essa impressão, e eu acho que a imprensa de um modo geral, da onde você também tem uma história, a sua origem de lá, né, quando veio para cá trabalhar, você começou, era professora, mas já era do microfone, já estava no rádio também. Então o pessoal gosta muito de você, não sei se todo mundo votou em você, devia ter votado, né, e sucesso na sua trajetória. Obrigada. Né, seja o que for aí, continue acessível às questões que lhe serão colocadas, né, elogiadas ou cobradas, isso é muito importante. Obrigada, João, Miguel. podemos encerrar? Já deu tempo, o Leozinho também ali. O Jadir hoje não está aqui, está em casa, né? Lá em Marechal. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco e até o próximo.